Olá, sou Caio Jobim, repórter do Cointelegraph Brasil. Hoje a gente está recebendo aqui o Felipe Vela, analista de valores mobiliários e criptoativos da Ativa Investimentos e trader há mais de 10 anos, né, Felipe? Tudo bem, Caio? Prazer recebê-lo. Tudo bem, obrigado pela presença. Então, a gente sempre começa os papos aqui querendo saber um pouco de como que, né, você se envolveu nesse universo de criptoativos, né? Você vinha do mercado financeiro tradicional, enfim, qual era a sua experiência e como que você descobriu esse universo e como que você acabou se integrando a ele, se interessando e, enfim, se tornando também um trader de criptoativos. Legal. Bom, eu acho que na realidade o mercado de criptoativos em si ele une duas coisas que eu sou apaixonado. Uma que veio inclusive antes do mercado financeiro, que é a tecnologia. Eu vim da área de tecnologia antes do mercado financeiro. Eu sou formado em sistemas de informação pela Unesp Bauru. Me pós-graduei, fiz uma carreira na área de arquitetura de sistemas. Tive meu primeiro contato com criptoativos na definição dos sistemas lá atrás, no primeiro boom dos ICOs, né? Quando foi lançado o Ethereum e outras criptomoedas ali pós a era do Bitcoin, né? Então a gente teve o lançamento do Bitcoin ali final de 2008, início de 2009, depois a gente teve a era dos ICOs em 2013, né? Com o Ethereum, entre outros ali, fomentando essa segunda leva de criptoativos. E foi ali que eu tive meu primeiro contato com as criptomoedas na área. Na época não tinha a menor intenção, e nem imaginava que eu viria trabalhar no mercado financeiro no futuro. E aí acabou ali que 10 anos depois, né, agora em 2022, eu acabei assumindo a área de produtos de uma corretora de investimentos. Eu, na verdade, entrei no mercado como investidor e trader, como entendia bastante da área de tecnologia, fui chamado para assumir a área de tecnologia de uma equipe, de um braço educacional de uma corretora. Depois gostei da área de produtos, vim para a área de produtos, passei por 3 casas, e aí vim agora para a Ativa, tomando conta aí da área de produtos. E aí meio que casou com as duas coisas, né? O fato de eu já ter um background de tecnologia, ser entusiasta desde lá de 2013, 2014, na época, e a gente começar a fomentar o braço de criptoativos, ativos digitais aqui na corretora, e casou que eu estava disponível, né, para falar a respeito, e eu já gosto muito mesmo, e unimos o útil ao agradável, digamos assim. Legal. E a Ativa está lançando a sua própria exchange, né? A Nido, Pois é, correto? pois é, a gente tem um spin-off, né, da Ativa Investimentos. Hoje no mercado brasileiro você ainda precisa, né, manter aí com labels diferentes, né, porque criptoativos ainda não são valores mobiliários, né, então a maior parte das casas ou não entra nesse mercado, ou quando entra tem que entrar com uma label diferente. Por isso que a gente acabou fazendo o spin-off aí, lançando a Nido. Inicialmente a gente vai focar muito mais aí em ativos digitais, e os principais criptoativos, e eventualmente a gente transforma a Nido efetivamente em uma exchange mesmo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o momento, né? Esse momento de lançar uma plataforma, assim, enfim, eu acredito que é um projeto que, né, já devia vir se desenvolvendo há algum tempo, né? Agora está se concretizando, mas chega num momento de fundo de bear market, que não sabe se já chegou ou não chegou, e ao mesmo tempo teve esse caso sério da Da FTX, FTX, né? que abalou, né, a confiança de investidores, chamou a atenção de reguladores. Como que vocês encaram esse timing, né, para lançar um produto, né, nesse momento de mercado e também com esse olhar rigoroso, digamos assim, da regulação, né, dos reguladores no mundo inteiro? Eu primeiro vou primeiro abordar a regulação. Acho que a regulação ela é interessante, né, para a área, justamente porque ela previne que esses casos como o da FTX aconteça. É, E o caso da FTX em si, ele serve muito mais para deixar o investidor ali de varejo com os olhos abertos, né, para onde ele está deixando ali os ativos dele, né. A Nido em si, agora voltando para a Nido, né? A Nido em si, a nossa exchange, ela já foi formatada há algum tempo. A gente, inclusive, acabou
postergando um pouco o lançamento justamente por conta disso, né? A FTX é só o último player a ter algum problema, mas a gente começa a ter problema desde lá atrás da Celsius, Voyager, o próprio colapso do ecossistema Terra-Luna, né? Então a gente vem ali de uma série de problemas com players relevantes, né? Com um tamanho relevante aí no mercado de criptoativos como um todo, né? Players aí que valiam bilhões ou até dezenas de bilhões de dólares sendo tirados do mercado, né? A FTX foi o último player aí que teve algum problema, né? E junto com a FTX aí vieram algumas outras que tinham sido inclusive salvas ali pela FTX, como BlockFi, entre outros, né? Nós enxergamos com bons olhos. Primeiro, o timing de mercado é muito interessante, né? Porque a gente sabe que o bear market é um momento de consolidação. As pessoas físicas deveriam usar o bear market, seja ele no mercado tradicional ou em cripto, né, para estudar, entender qual é a dinâmica daqueles ativos em si e, inclusive, acumular patrimônio, né? O melhor momentum para se comprar um ativo e um criptoativo em si é no bear market, né? Ou na terminologia aí dos crypto native, né? No inverno cripto. Porque essa é uma dinâmica muito interessante que tem acontecido nos últimos ciclos aí do Bitcoin, que é ele se mantém consolidado um bom tempo e depois ele explode, né? Multiplicando algumas vezes aí o patrimônio. E esse é o ponto, né? Possivelmente a gente esteja vivendo uma consolidação em fundo. E não adianta a gente já querer se posicionar no ativo depois que ele já subiu 200, 300, 400%. Então, o timing é interessante. Quanto à regulação, nós enxergamos com bons olhos. Isso vem, na verdade, para melhorar o mercado, para trazer mais transparência, inclusive, para separar ali os players, né, as corretoras, as exchanges que são bem intencionadas das que são mal intencionadas, e para a gente isso só vem agregar aí para o mercado como um todo. Ao mesmo tempo, os analistas e especialistas, enfim, os players do mercado e até do mercado tradicional têm sido unânimes em afirmar que a reputação dos criptoativos, né, está meio, assim, está em questão nesse momento, né? Pessoas Concordo. que entraram no mercado no momento errado, em fim de alta, e acabaram, né, se machucando e deixaram esse mercado nessas condições agora de vários escândalos em sequência, como você mesmo citou. Você sente que isso pode dificultar a atração de usuários, a atração de clientes, a atração de Com novos certeza. investidores para o espaço, não só para Nido, mas para o espaço de uma forma geral. E como vocês, né, enquanto empresa, enquanto, né, empreendedores lançando um produto novo, estão encarando essa situação para devolver essa confiança, enfim, atrair novos usuários, etc. Com certeza, eu acho que a Ativa em si, por ser uma casa consolidada no mercado institucional, com, enfim, uma corretora com 40 anos de existência, 39 anos, né, de existência, a gente já ia entrar nesse mercado muito mais pelo educacional em si, educando a nossa base, né? Porque os nossos clientes não estão acostumados com essa classe de ativos, né? Então a gente já ia ter que trabalhar ali com um educacional muito forte para então efetivamente trazer os produtos em si, né, para a nossa base. Então a gente não vê isso como um empecilho, né? A gente já faria esse movimento por padrão, né? A nossa base, ela não é uma base que está acostumada com tomar risco, né? A maior parte dos investidores nativos são investidores mais conservadores, que montam uma carteira visando longo prazo, então a gente já enxergava essa barreira de entrada grande, né? Então, o que a gente vai precisar fazer aqui internamente é educar muito bem a nossa base, eventualmente até com parcerias aí com influenciadores que já fazem esse trabalho educacional fora da corretora, trazê-los para dentro, para massificar esse conhecimento na cabeça do nosso investidor, tá? E aí seja o nosso investidor que já é cliente ou os clientes que a gente quer captar aí para a nova label da Ativa, né, a Nido, e aí sim, efetivamente pensar em oferecer os produtos e assim por diante, né? Então, eu acho que o primeiro ciclo aí que a gente enfrenta é um ciclo mais educacional do que qualquer coisa. Certo. Sobre a regulação, né? A regulação, a lei aprovada no Brasil, ela, enfim, cria diretrizes básicas e, enfim, a legislação mais específica começa a ser trabalhada a partir de agora, né? Já está em discussão quem vai assumir, o Banco Central, enfim, está querendo impor a segregação patrimonial, a CVM está querendo criar uma classificação para determinar quais ativos são valores mobiliários, etc.
Você acredita que a partir dos últimos acontecimentos do mercado, essa regulação possa ser mais restritiva e, de alguma forma, dificultar o crescimento do setor? No Brasil, agora falando especificamente do Brasil, né? Sim. Eu acredito que não, até porque a gente vê aí um trabalho do regulador muito próximo ali dos players que já fazem parte do mercado. Esse mercado ele já existe no Brasil, né? Esse é o grande ponto, a gente tem que lembrar isso, né? É um mercado incipiente que tem demanda. Tá, e carece de regulação. Aí a gente vê aí o próprio Banco Central, o B3, enfim, com os ambientes de sandbox, fomentando aí possíveis, né, players ali e projetos iniciais ali para estudar até a área, entender como essa nova classe de ativos funciona. Então, a gente vê os reguladores trabalhando próximo dos players nesse sentido, né? Então, nós vemos a regulação com bons olhos e a gente acredita que, inclusive, isso vai fomentar e até dar uma tranquilidade maior para o investidor, né? A característica da nossa base é um investidor mais conservador, mas a gente vê que essa é a característica do brasileiro como um todo, né? A gente vê que a maior parte dos brasileiros não investe, e os que investem, a maior parte deles ainda estão em poupança, né? Então você imagina se esses brasileiros se sentiriam confortáveis investindo em ativos que sequer são regulados, né? Então a gente visualiza, inclusive, uma nova destrava de mercado com a regulação em si, né? Então não acho que isso traria um cenário mais proibitivo, muito pelo contrário, tá? A gente imagina que a regulação ali traga, inclusive, uma nova entrada de participantes no mercado cripto como um todo. Certo. Passando um pouco agora para uma análise de mercado aqui, que o nosso público do Cointegraph sempre, enfim, gosta de saber, enfim, das opiniões dos analistas. O que você acha que esse bear market trouxe de semelhante a bear markets passados e o que ele trouxe de novidade, assim, né? O que destaca esse bear market, assim, em termos de lições, né, digamos, para os investidores, e o que ele tem de semelhança com, especialmente o último de 2018 e 2019, assim, para você, na sua visão? Bom, vamos lá. Sim, eu gosto muito de olhar macrofundamentação para tudo, e eu acho que isso eu vou começar pelas diferenças, tá? Eu acho que essa é a principal diferença desse bear market, os fundamentos do mercado em si e o timing pela perspectiva de juros globais aí do mercado, né? A gente vê ali o último bear market ali pós 2018, 2019, né? Um mercado ainda com uma dinâmica de juros muito mais expansionista do que qualquer coisa, né? Países mundo afora aí com juros zero e dinheiro barato no mercado, e isso fomenta ativos de risco e, consequentemente, criptoativos que são, se não a maior, né, classe de ativos de risco, uma das que tem a maior peste de risco aí, né? Dessa vez a gente vê um cenário um pouco diferente, né? Por mais que a gente tenha chegado aí num fim de ciclo aqui no Brasil e nos Estados Unidos ali, né? O Fed começando a tirar um pouquinho o pé, a gente vê o mundo como um todo com um cenário muito mais contracionista do que expansionista, levando em consideração macroeconomia, né? Então a gente vê países aumentando juros, inflação global, entre outras coisas, né? Isso traz um modo risk-off para o mercado, né? O mercado como um todo trabalha com menos apetite a risco e aí, consequentemente, sobra menos dinheiro para investir em ativos super voláteis como criptoativos, né? Então, eu acho que essa vai ser a maior prova de fogo, tá? Dos criptoativos da nova era, digamos assim, né? A primeira prova de fogo foi use case. Nós ainda falamos muito sobre isso, né? Se criptoativos têm use case ou não no dia a dia, mas eu acho que principalmente entender ali se os criptoativos conseguirem perdurar a um ciclo de juros alto, mundo afora, eu acho que essa classe tem tudo para vir e ficar aí por muito tempo, né? Muitos dos ativos que existem hoje, na minha opinião, vão deixar de existir, tá? A gente já viu ali mais de 1.000 moedas deixando de existir aí no último ano. Eu acho que é natural que esse movimento continue, né? Mas para mim essa é a maior diferença, né? A dinâmica de juros global aí. Agora, a principal semelhança que a gente vê em todos os bear markets aí, né, é um movimento de acumulação do que a gente chama de baleias, né, de grandes investidores. Ali, as carteiras que têm muitos bitcoins, por exemplo, trabalham acumulando mais bitcoins nesses movimentos de baixa, né? É natural que a gente veja isso sempre, a gente sempre vai passar por esse processo, né?
eu acho que isso é análogo também ao mercado financeiro tradicional, né? O investidor institucional ele costuma comprar barato e vender caro, e o investidor de varejo costuma comprar caro e vender barato, né? E a gente não vê algo diferente nos criptoativos, né? Costuma ser igual. Isso aconteceu em 2018, 2019, está acontecendo agora de novo. A gente vê muitas carteiras ali acumulando bitcoins aí perto dos 16.500, 17 mil dólares. E isso, nós vemos isso com bons olhos, pensando inclusive em novos ciclos de alta aí para ativo, tá? Então, diante dessa perspectiva específica do Bitcoin, né? Você mencionou a questão do cenário macroeconômico, enfim, a gente está chegando agora num final de ano com o Fed anunciando uma possível reversão. O que você espera, assim, para o Bitcoin nesse fim de, né, praticamente já acabou 2022, né? A gente completou mais ou menos o tempo, né? O tempo natural dos ciclos anteriores, né? Mais de um ano, a gente está nessa descendente, provavelmente achou o fundo ou não achou, se não achou, está próximo. Você vê uma reversão de tendência no horizonte, em quanto tempo você espera que isso possa se desenrolar? Assim, é claro que você mencionou, né, a questão do cenário macro, mas olhando para os fundamentos mesmo do Bitcoin e tal, métricas on-chain e até análise técnica, como que você vê a perspectiva do Bitcoin para esse fim de ano e início do ano que vem? Perfeito. Eu acho que assim, eu gosto muito de analisar fluxo também, né? E o que a gente percebe é que a gente vê muito menos fluxo vendedor no Bitcoin nessa região aqui de 16.500, 17 mil dólares, né? Então, parece que os players do mercado não têm interesse, ou pelo menos não estão dispostos a vender o Bitcoin especificamente nesse preço. E isso é, para a gente, uma métrica muito interessante de fundo, né? Normalmente, quando o mercado está em desespero, e os players precisam se livrar dos seus ativos, né? Eles vendem a qualquer preço. E aqui a gente vê uma diminuição desse volume de vendas, né? Isso, para mim, é um argumento muito interessante para a gente cravar possivelmente um novo fundo aqui perto dessa região de 16.500 dólares aí. Isso não quer dizer que ele vai entrar num super ciclo de alta e vai voltar a testar acima de 30, 40 mil dólares. Não, isso só quer dizer que pode ser que a gente consiga acumular muito dentro dessa região aí, entre 15 e 18 mil dólares, talvez por um longo período de tempo, para que aí sim a gente consiga destravar um novo cenário de alta, tá? Minha perspectiva é exatamente essa, tá? O Bitcoin acumulando aí entre 14 e 18 mil dólares, bastante, e aí efetivamente, quando a gente inclusive entrar ou finalizar o ciclo de alta de juros global, ou até entrar em um novo ciclo expansionista, né? Aí sim a gente teria mais espaço para ativos de renda variável como um todo, ativos de risco, e os criptoativos tendem a brilhar mais uma vez, né? Legal. Acho que, enfim, Felipe, acho que era isso. Não sei se você quer terminar com alguma mensagem aqui para os Não, nossos. não, acho que é isso. Prazer conhecê-lo. Se vocês precisarem, a gente está disponível aqui. Legal, então, obrigado, Felipe. Felipe Vela, analista de valores imobiliários e criptoativos da Ativa Investimentos, esteve aqui com a gente para essa conversa sobre criptomoedas, regulação e o que vem por aí para o Bitcoin. Até uma próxima, Felipe. Um abraço. Obrigado, Caio. Tchau, tchau, até mais. Tchau.